O vôo das asas de cristal e o novo horizonte. Muito além das montanhas de pedra cinza, onde o vento fazia curvas suaves, existia o bosque de cristal. Não era feito de vidro, mas de árvores cujas folhas eram tão finas e brilhantes que, quando o sol batia nelas, pareciam joias penduradas. Lá viviam os pássaros azuis. Eles eram pequenos, ágeis e tinham uma característica muito especial. Suas penas refletiam a cor do céu. Quando voavam juntos, parecia que um pedaço do firmamento havia descido para brincar perto da terra. Zeca era um pássaro azul ainda jovem, com as pontas das asas num tom de azul muito claro, quase branco. Ele amava seu ninho, era feito de musgo macio e ficava no galho mais alto da árvore-mãe, de onde ele podia ver todo o vale. Vovó, Zeca perguntava, enquanto aninhava a cabeça sob a asa dela, nós sempre vamos morar aqui? A vovó Zira, uma pássara sábia com penas de um azul profundo como o mar, sorria. O lar, meu pequeno, é onde o coração descansa, mas as raízes desta árvore conhecem nossas canções desde antes de eu nascer. Sim, aqui é o nosso lugar. A vida no bosque de cristal era uma melodia conhecida. Eles sabiam exatamente onde encontrar as frutinhas vermelhas mais doces e em qual pedra o sol batia mais quentinho depois da chuva. Era uma vida segura, previsível e feliz. Mas, às vezes, o vento muda sem avisar. Num final de tarde, o céu, que sempre fora azul ou alaranjado, ficou cinza escuro. Um cheiro estranho invadiu o bosque. Não era cheiro de chuva nem de flores. Era um cheiro amargo que fazia a garganta arder. Fogo! Gritou o vigia da árvore mais alta. O fogo vermelho está vindo. O pânico se espalhou como faíscas. O fogo vermelho não era um monstro com dentes, mas era voraz. Ele comia as árvores, secava os rios e transformava o musgo macio em cinzas quentes. Zeca sentiu o coração bater tão forte que parecia um tamborzinho no peito. Vovó, o que vamos fazer? E as minhas sementes que guardei e o meu travesseiro de penas? Fazem, vovó da Forantais. Vovó Zira olhou para o horizonte em chamas. Seus olhos estavam tristes, mas sua voz era firme. Deixe tudo, Zeca. O que importa são as suas asas e quem você ama. As coisas a gente reconstrói, a vida, não. Foi uma noite terrível. O bando inteiro levantou voo. Enquanto subiam, Zeca olhou para trás. Viu seu ninho, o galho onde aprendeu a pular e a árvore-mãe sumirem na fumaça espessa. Ele sentiu uma dor que não era física. Era como se um pedaço dele tivesse ficado lá embaixo, queimando. Eles voaram. Voaram para longe da fumaça, para longe do calor, para longe da única casa que conheciam. A viagem durou muitas luas. Eles atravessaram desertos onde a areia queimava e oceanos onde não havia onde pousar. Muitos pássaros ficaram cansados demais e precisaram parar pelo caminho. A comida era pouca. Às vezes, Zeca chorava de fome, mas também de saudade. Eu quero voltar, vovó. Eu não gosto deste vento frio. Eu sei, meu querido, dizia vovó Zira, dividindo com ele a última semente que encontrara. A saudade é o amor que fica quando a gente parte, mas temos que olhar para frente. O vento de trás não enche a asa. Finalmente, quando as asas de Zeca pareciam pesadas como pedras, eles avistaram algo verde lá embaixo. Era a floresta das folhas largas. Era um lugar bonito, com árvores enormes de troncos grossos e folhas que pareciam guarda-chuvas gigantes. Havia muita água e muitas frutas. Parecia o paraíso. O bando dos pássaros azuis, exausto e magro, desceu em espiral, sonhando com um pouco de descanso e comida. Mas antes que pudessem pousar nos galhos frondosos, uma revoada de pássaros locais subiu para encontrá-los. Eles eram os papagaios verdes. Eram maiores que os pássaros azuis,
com bicos fortes e penas que se camuflavam perfeitamente nas folhas daquela floresta. O líder deles, um papagaio robusto, chamado General Bicudo, barrou a passagem. "Alto lá!" grasnou Bicudo. "Quem são vocês? Por que trazem essa poeira de longe para nossa floresta limpa?" Vovó Zira adiantou-se, curvando a cabeça em sinal de respeito. "Somos viajantes do bosque de cristal. Nossa casa virou cinzas. Voamos dias e noites sem parar. Pedimos apenas um galho para descansar e um pouco de água para os filhotes." General Bicudo olhou para os pássaros azuis com desconfiança. Ele viu que eram muitos. Viu que eram diferentes. Eram azuis demais, pequenos demais, e falavam uma língua de pios rápidos que ele não entendia bem. "Não há espaço aqui", disse Bicudo, estufando o peito. "Nossas árvores já estão cheias. Nossas frutas estão contadas. Se deixarmos vocês entrarem, vocês comerão nossa comida e ocuparão nossos ninhos. Vocês não são daqui. Vocês não sabem as regras da floresta das folhas largas." "Mas não temos para onde ir", piou Zeca, sua voz tremendo. "O céu não tem dono, senhor." Bicudo olhou feio para o pequeno pássaro. "O céu não, mas os galhos sim. Vão embora." Houve um murmúrio de desespero entre os pássaros azuis. Eles não tinham forças para voar mais. Uma papagaia mais velha, que estava atrás de Bicudo, sussurrou algo no ouvido dele. Bicudo bufou. "Muito bem, vocês podem ficar, mas não nas árvores frutíferas. Podem ficar no bosque seco, lá na beira do penhasco, onde o vento bate forte, e não venham nos incomodar." O bosque seco era triste. As árvores quase não tinham folhas e o vento uivava à noite, impedindo todos de dormir. Não havia frutas doces ali, apenas insetos duros e raízes amargas. Os pássaros azuis tentaram construir ninhos, mas os galhos eram quebradiços. Eles se amontoavam para se aquecer. Zeca olhava para a floresta das folhas largas, ali perto. Via os papagaios comendo frutas suculentas, brincando e rindo. Certo dia, Zeca voou até a fronteira do bosque. Lá, encontrou uma papagaia jovem chamada Lia. Ela estava tentando pegar uma lagarta que se escondia num buraco fundo da árvore, mas seu bico era grande demais para entrar lá. Zeca, com seu bico fino e ágil, mergulhou, pegou a lagarta e a entregou para Lia. "Aqui está", disse ele. Lia arregalou os olhos. "Uau! Como você fez isso? Você é tão rápido! E você é muito azul, é bonito. Eu sou Zeca. Nós comemos insetos que se escondem." "Vi." Lia sorriu. "Eu sou Lia. Quer brincar?" Por alguns minutos, não havia refugiados nem donos da terra. Havia apenas 2 filhotes brincando de pega-pega. Mas logo, o general Bicudo apareceu. "Lia, saia de perto dele!" gritou. "Eles trazem má sorte. Eles são estranhos. Eles querem o que é nosso." Lia foi levada embora, olhando para trás com tristeza. Zeca voltou para o bosque seco, sentindo-se menor do que uma formiga. "Por que eles nos odeiam, vovó? Nós não fizemos nada de errado, só sobrevivemos." "O medo, Zeca", explicou vovó Zira, "faz os olhos ficarem embaçados. Eles têm medo de que, dividindo o galho quebre. Eles não sabem que, juntos, podemos segurar a árvore inteira." O tempo passou e o verão chegou, mas, com o calor, veio algo terrível para a floresta das folhas largas. Começou como um zumbido baixo. Depois, virou um rugido. Uma nuvem negra de besouros serradores desceu sobre a floresta. Eram insetos vorazes que comiam as folhas largas e verdes que davam sombra e proteção aos papagaios. Os papagaios verdes eram fortes, mas eram lentos no voo. Eles tentavam bicar os besouros, mas os insetos eram pequenos e rápidos demais para os bicos grandes dos papagaios. Em poucos dias, a floresta verde começou a ficar marrom. As árvores estavam morrendo. Os filhotes de papagaio choravam porque,
sem as folhas, o sol queimava seus ninhos. O general bicudo estava desesperado. É o fim! Nossa floresta vai secar! É culpa daqueles pássaros azuis! Eles trouxeram essa praga! No bosque seco, os pássaros azuis assistiam a tudo. Eles viram o desespero dos vizinhos. Eles nos trataram mal, disse um pássaro azul rancoroso. Deixem que eles lidem com isso. O bosque seco não tem folhas para os besouros comerem mesmo. Mas vovó Zira subiu numa pedra. Nós conhecemos a dor de perder a casa, disse ela, sua voz ecoando. Vamos deixar que eles sintam a mesma dor? Vamos deixar que mais filhotes fiquem sem ninho? Ou vamos mostrar quem realmente somos? Zeca olhou para a nuvem de insetos. Ele sabia o que fazer. Nós somos rápidos, disse Zeca. Nós caçamos no ar. Aqueles besouros são o nosso jantar. Sem esperar permissão, o bando dos pássaros azuis levantou voo. Não era um voo de fuga dessa vez. Era um voo de caça. Como flechas azuis, eles mergulharam na nuvem negra de insetos. Para os papagaios, os besouros eram uma praga impossível. Para os pássaros azuis, ágeis e acrobatas do ar, aquilo era o que eles sabiam fazer de melhor. Zeca girava, subia e descia, capturando os besouros um por um. O céu virou um espetáculo. O azul se misturava com o verde das árvores e o preto da nuvem. Lá embaixo, os papagaios verdes pararam para assistir. Eles nunca tinham visto tamanha habilidade. Aqueles pássaros pequenos, que eles chamavam de fracos e estranhos, estavam lutando uma batalha que os fortes papagaios não conseguiam vencer. A batalha durou o dia todo. Quando o sol se pôs, a nuvem de besouros tinha desaparecido. As árvores estavam salvas. Os pássaros azuis pousaram, exaustos, nos galhos mais baixos da floresta das folhas largas. Eles estavam ofegantes, mas de barriga cheia pela primeira vez em meses. O silêncio tomou conta da floresta. Então, lentamente, o general bicudo desceu de seu galho alto. Ele pousou na frente da vovó Zira e de Zeca. Ele olhou para as árvores salvas, olhou para seus próprios filhotes, que estavam seguros, e olhou para os estranhos que tinham acabado de salvar seu mundo. Bicudo baixou a cabeça, envergonhado. Eu disse que vocês não tinham nada a oferecer, disse ele, com a voz rouca. Eu disse que vocês só trariam problemas. Eu estava errado. Suas asas são diferentes das nossas, e foi exatamente isso que nos salvou. Se vocês fossem iguais a nós, a floresta teria morrido hoje. Vovó Zira sorriu gentilmente. A floresta é grande, general, e ela fica mais forte quando tem pássaros que sabem cuidar das frutas e pássaros que sabem cuidar do ar. Naquele dia, o muro de penas verdes caiu. Os papagaios convidaram os pássaros azuis para sair do bosque seco. Eles aprenderam a conviver. Os papagaios, com seus bicos fortes, ajudaram os azuis a quebrar as sementes duras que caíam no chão. Os pássaros azuis, com sua agilidade, mantinham as pragas longe das árvores. Zeca e Lia tornaram-se inseparáveis. Eles adoravam ouvir as histórias uns dos outros. Zeca contava sobre o brilho do bosque de cristal e Lia contava sobre os segredos das raízes profundas. Eles descobriram que, embora suas penas fossem de cores diferentes e seus cantos tivessem ritmos distintos, quando cantavam juntos, criavam uma harmonia que a floresta nunca tinha ouvido antes. Uma música nova, feita de saudade e de esperança, de quem chegou e de quem acolheu. Zeca finalmente se sentiu em casa. Não porque a floresta era igual à antiga, mas porque agora ele sabia que seu lar era onde ele era respeitado, útil e amado.